Meu nome é Francisco Vieira, ou Francisco José Pereira das Neves Vieira. Eu sou carioca. Eu estudei História na Faculdade Santa Úrsula, na Universidade de Santa Úrsula. Foi a minha graduação. O meu mestrado foi na UFRJ, em Idade Média, sobre François Villon e a marginalidade no final do período medieval. Tá? E o doutorado eu fiz na Universidade Federal Fluminense, foi sobre a imagem do rei, a construção da imagem do rei, focado em Carlos V, rei da França. Eu dei aula 8 anos na Universidade de Santa Úrsula, na cadeira de História Medieval, mas a vida me levou para outros caminhos e talvez por isso seja interessante um pouco falar para aqueles que estão pensando ou estão cursando o curso a História, né? A Faculdade de História. Trabalhei 8 anos como pesquisador na Fundação Getúlio Vargas e depois disso eu entrei para o Centro de Documentação SEDOC da TV Globo. Eu trabalhei praticamente 28 anos ali fazendo pesquisa, arquivando imagens, textos, dando suporte ao jornalismo, porque o jornalismo precisa, né, para cada fato, para cada, enfim, momento que eles analisam, eles precisam de um suporte, eles precisam de uma pesquisa. Então ali era um universo muito rico, né, porque eu cuidava da parte internacional, seleção de imagens, etc. O SEDOC tinha uma agenda com todas as datas comemorativas fechadas que se preparava a cada ano. Portanto, para cada matéria que se lembrava 10 anos, 20 anos, 30 anos de um determinado fato, precisava desse suporte histórico. Então, ali no SEDOC era interessante porque eu trabalhei muito tempo com essa parte do jornalismo. Era a notícia do dia a dia, que deveria ser selecionada para ser arquivada, tanto dos jornais escritos, impressos, como das imagens brutas, né? O grande arquivo histórico da história do Brasil, porque é quem tinha dinheiro para guardar esses discos e essas fitas que são muito caras, e tem essa parte histórica, esse suporte histórico. E ali também eram preparadas pesquisas, nós éramos consultados para a parte de novela, para a parte de entretenimento. Então, na verdade, a minha experiência, né, com a minha formação de História aconteceu em 2 campos diferentes. Primeiro, nesse arquivamento e pesquisa para o jornalismo, e depois com relação às novelas. Primeiro eu fui pesquisador em 3 novelas diferentes. O pesquisador atua, né, em todo o campo do conhecimento. Desde um personagem vai ter um infarte, e a gente tem que pesquisar sobre como é que se tem um infarte, quais são as características, aspectos jurídicos da novela, de algum personagem. Hoje, né, eu já não faço mais a pesquisa. Na verdade, eu sou consultor de novela histórica. Já é a segunda que eu trabalho. Primeiro eu trabalhei em Novo Mundo, que era a história de Dom Pedro I e sobre a independência do Brasil, e agora eu estou trabalhando numa novela chamada Nos Tempos do Imperador, que ainda está em fase, enfim, de produção. O limite entre o pesquisador e o historiador é muito pequeno, porque, como eu falei, o pesquisador ele tem que pesquisar todos os assuntos. O consultor não. Eu sou consultado pelos autores, e não é na parte de produção artística, tá? É com os autores que eu trabalho, é exatamente como a questão histórica. Então, se o personagem tem algum problema jurídico, é a pesquisadora, a Nathalie Zato, que vai informar isso. Agora, sobre a Guerra do Paraguai, né, sobre Dom Pedro II, aspectos da vida da Princesa Isabel, isso me cabe, sou eu que vou fazer isso. Então, como vocês estão vendo, eu tive, na verdade, uma prática, um uso do conhecimento histórico bem diverso da vida acadêmica. Eu acho que é fundamental, foi fundamental, a minha passagem pelo mestrado e um doutorado, porque eu acho que a gente percebe o quanto a gente não sabe nada e o quanto se tem para saber. Mas esse tipo de trabalho também que eu faço, né, não foi restrito ao conhecimento acadêmico. Eu acho que para se fazer esse trabalho você tem que ter, né, um apetite, né, um interesse muito grande por vários assuntos e aspectos diferentes da história.
E aí também me levou para uma atuação profissional, né, paralela a isso, e que me é muito rendosa e me dá muita satisfação, que é dar aula para grupos de leigos. Não são pessoas que estão se formando em história, pelo contrário, são profissionais que já estão na vida adulta, já estão na vida profissional, são médicos, engenheiros, donas de casa, pessoas interessadas em história, porque viajam, porque querem cultura, né? Então, assim, eu faço grupos, e tenho vários grupos desse, né, para dar aula, e eu acho importante porque é uma coisa de difundir o conhecimento. A minha formação histórica, né, eu tenho 2 livros até sobre teatro, história de um teatro do Rio de Janeiro, mas eu percebo que o meu conhecimento, quer dizer, eu não sou um produtor de conhecimento, né? Eu percebo que enfim, a minha capacidade é exatamente de um contador de história, mas um contador de história que consegue fazer, né, ligações no tempo, que consegue dar aspectos culturais, que para dar aula para esses grupos não é seguir o roteiro, né, de uma aula numa escola ou numa faculdade. Você tem que ter um conhecimento geral, você tem que saber, né, tem que ter leituras paralelas, que isso a gente adquire ao longo da vida. Enfim, achei que tinha a ver falar para vocês, exatamente porque a minha vida profissional não me levou a uma vida, digamos, tradicional dentro da academia, ou professor dentro de escolas, ou mesmo de faculdade. O conhecimento de história dá possibilidades, né, de outras atuações profissionais, né? Então é isso, você ser consultor, a parte de entretenimento eu acho muito importante, porque eu adoro cinema e, claro, hoje em dia com as minisséries, com as novelas, é o grande propagador da história. Se não fosse o cinema primeiro, depois, né, hoje as minisséries, etc., provavelmente 80% da população não saberia quem são muitos personagens históricos, nem de fatos históricos. Claro que tem limitações, né? Quando você trabalha para ficção, você tem muita satisfação de ver em imagens e movimento fatos históricos. Mas também tem frustrações, porque você diz, olha, o fato foi esse, mas os autores se dão licenças poéticas. E aí você tem os famosos erros históricos, né? Mas isso, assim, eu vejo muito a ficção como um discurso histórico. Então, assim, a pessoa que se forma em história ou que se propõe estudar história, não pense que ela está restrita à sala de aula. Eu sinto prazer, eu dei aula presencial, hoje com a pandemia dou aula virtual, mas para grupos de leigos e pessoas que estavam interessadas. Eu tenho o maior respeito por quem encara, né, sala de aula com jovens, com adolescentes, que deve ser muito difícil você tornar saboroso esse conhecimento histórico. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal você perceber que essas pessoas, né, que não estudaram direito história na escola, já formadas, já sentados na vida, te procuram para conhecer história, para entender vários fatos históricos que acontecem, né, ainda hoje, e que eles não têm esse contexto na cabeça. Vocês podem ter certeza que não sabem coisas básicas. Então, é uma satisfação também, e é uma possibilidade. Tá certo? Espero ter contribuído de alguma maneira.